Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E pós-Série B, né, vamos dizer assim, um debate tem sido muito comum dentro da torcida do Goiás, na imprensa. Até vejo este debate mais forte na imprensa do que na torcida do Goiás, que é onde o Goiás vai mandar os seus jogos da Série A de 2022. Na Serrinha ou no Serra Dourada. Né? Por que eu digo? Eu vejo uma divergência maior na imprensa entre a torcida do Goiás, pelo menos naqueles grupos, naquelas postagens que eu acompanho. Para mim existe já uma predileção grande pela Serrinha. Acho que a Serrinha vence. Se você fizer uma enquete, não fiz, mas talvez até faça. Mas se você fizer uma enquete, eu imagino que o torcedor optará pela Serrinha em um percentual grande. Não vai ser uma disputa acirrada. Na imprensa isso é mais equilibrado. Mas eu quero apresentar aqui a minha visão sobre essa questão, apontando os prós e os contra de cada um dos dois estádios. Antes disso, o presidente Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista aqui ao canal, ele deixou bem claro: o Goiás jogará na Serrinha. Né? Isso é uma definição. O Goiás só não jogaria na Serrinha se o Goiás fosse partir para a arena neste momento. Para isso, o Goiás teria que arrumar um parceiro, este parceiro injetar o dinheiro, que é grande, né? E aí sim o estádio entraria em obras e aí não teria como jogar lá. Então o Goiás teria que partir para o Serra Dourada ou para o Olímpico, para outro lugar. Mas hoje a tendência e a possibilidade predominante é de que o Goiás mande os seus jogos de 2022 na Serrinha, mesmo que seja feito aquele novo tobogã que está previsto para cima dos vestiários. Né? Vai ser o que já foi feito no outro gol, seria né, e será feito, a gente não sabe quando, mas o projeto é esse, de que será feito ali no gol dos vestiários. A capacidade da Serrinha, tudo isso eu vou falar aqui nesses prós e contra. Bem, vamos começar aqui pela Serrinha. Né? Eu vou colocar aqui aqueles pontos que eu considero positivos em favor da Serrinha. O primeiro é um estádio próprio. É muito melhor você estar em casa do que você estar de aluguel em algum lugar. É um estádio próprio do Goiás, esse é o primeiro ponto. O segundo, o Goiás não paga aluguel. O terceiro, e isso hoje cada vez conforme vai passando, vai pesando mais, é o famoso match day. Os clubes goianos e brasileiros de um modo geral ainda aproveitam pouco, mas na Europa o match day é responsável, na Europa, nos Estados Unidos também, nos esportes americanos, o match day é responsável por uma parcela significativa da receita dos clubes. Então, essa receita de bar, essa receita de loja, de vendas, é você criar aquele ambiente de consumo para o torcedor. Isso na Serrinha pertence ao Goiás. Outro ponto, o gramado da Serrinha é muito bom, né? Um dos melhores gramados do país. E isso é bom para o jogo, bom para o Goiás, bom para o adversário, bom para quem assiste. O gramado da Serrinha, sem dúvida, é um ponto positivo. E o outro é a questão da prioridade para os esmeraldinos nos jogos. Você divide o estádio, evidentemente respeitando o percentual determinado pela legislação, que hoje é de 10% para o visitante. Você define, pronto, acabou. Não entra polícia no meio, não entra Ministério Público, não entra ninguém. Você define e fechou, você está em casa. Então, para mim, estes são os pontos positivos em favor da Serrinha. Pontos negativos: dois. Né? O primeiro, a capacidade. O estádio tem uma capacidade pequena. Hoje tem uma capacidade pequena. Ela precisa ser aumentada para que comporte os jogos pequenos, médios e grandes. Este aumento seria para os grandes. Os pequenos e os médios, eu penso que a Serrinha comporta. Hoje a capacidade da Serrinha, né, eu quis checar isso
com o vice-presidente de patrimônio do Goiás, o Eduardo Júnior. A capacidade oficial da Serrinha hoje é de 12.550 torcedores. Se o Goiás fizer o novo tobogã para o Campeonato Brasileiro, perguntei ao Eduardo qual é a possibilidade, nenhuma, pequena, média, grande, de que isso aconteça para o Campeonato Brasileiro. O Eduardo classificou para mim como média. Então, vamos dizer assim, é bem no meio, né? Pode ou não ser feito esse tobogã para o brasileiro. Se ele for feito, segundo Eduardo, a capacidade do estádio aumentará para aproximadamente 18 mil torcedores, o que muda muito esse cenário em relação à capacidade do estádio, né? Seria 50% a mais. Você sai de 12.500 para 18 mil, um aumento aí de quase 50%. E a outra, né, que requer, em termos de, vamos dizer assim, de deficiência do estádio, uma é essa questão da capacidade hoje, e a outra é a necessidade de investimento para aumentar a capacidade. Então, esses são os dois pontos contra em relação à Serrinha. Vamos ao Serra Dourada. O que o Serra Dourada tem de positivo? O tamanho, a capacidade do Serra Dourada. Né? E isso só ele tem aqui em Goiás. Não tem nenhum outro estádio próximo ao Serra Dourada. Serra Dourada cabe, depois de ser encolhido, o Serra Dourada lembra aquelas camisetas antigas de candidato, né? Ela começa GG, conforme você vai lavando ela, uns 2 anos depois, ela é uma baby look. Serra Dourada veio diminuindo, saiu lá de 76 mil, a última capacidade do Serra Dourada era de 33 mil. Então, mas mesmo assim, ele é o estádio de longe de mais capacidade aqui na capital. Esse é o grande ponto pró Serra Dourada. O outro, o gramado Serra Dourada. Tá certo que tem 2 anos que ninguém joga lá, pelo menos não futebol masculino profissional. Mas o gramado Serra Dourada, quem cuida do gramado Serra Dourada sempre teve essa expertise. O gramado Serra Dourada, na maioria absoluta dos momentos, sempre foi bom. Assim como o da Serrinha também é bom, né? Então não seria um problema de gramado. O gramado não seria desvantagem nem para jogar na Serrinha, nem para jogar no Serra Dourada. Os pontos contra do Serra Dourada. A necessidade de investimento. Hoje você precisa investir nos vestiários do Serra Dourada e principalmente na iluminação do Serra Dourada, que hoje não está adequada para receber jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E este é um investimento alto. Outro, o clube, no caso o Goiás, que está aqui em análise, ele não tem a receita dos bares. Os bares do Serra Dourada são alugados, então o clube não tem qualquer acesso a essa receita dos bares. O terceiro, a divisão das arquibancadas. Quantas e quantas vezes nós vimos essa polêmica no Serra Dourada? Às vezes o clube quer dividir de uma maneira, a polícia quer que seja dividida de outra maneira, e isso se torna uma guerra política, isso cria problemas entre diretorias e torcedores, né? Porque o torcedor goiano hoje ele não aceita mais essa predileção ou esse trabalho em favor do torcedor de fora. Isso mudou ao longo dos anos, então esse é um problema sério do estádio Serra Dourada. Então esses são, e tem mais um ponto, né, que para o Goiás, até que eu me recordei aqui agora, que é a questão das catracas. As catracas do Goiás na Serrinha elas têm custo zero, segundo o presidente Paulo Rogério Pinheiro. No Serra Dourada elas precisam ser alugadas de uma empresa e isso também debita aí na conta do clube. Então, entre esses prós e contras, eu, se fosse dirigente do Goiás, teria a mesma decisão do Paulo Rogério Pinheiro. Eu mandaria os jogos na Serrinha. Eu acho que a Serrinha, neste momento, por estes argumentos que eu usei, ela é mais interessante que o Serra Dourada. E o Goiás precisa se acostumar a jogar tudo no seu estádio, já que o Goiás tem a intenção de aumentá-lo. Fazer a parte atrás do gol, depois fazer a outra parte. Então, se você já pode usar, nada melhor que você ir usando sua casa. Hoje a Serrinha tem capacidade para 12.500. Quantos jogos do Goiás na temporada dão mais de 12.500 torcedores? Evidentemente que o clube precisa trabalhar para que seja cada vez mais o número de jogos que supere essa marca.
mas hoje são poucos, não são tantos jogos que superem essa marca. Então, se você ainda consegue fazer esse tobogã e aumentar para 18 mil, aí reduz ainda mais o número de jogos do Goiás aqui em Goiânia que superam 18 mil pagantes. Então, eu não vejo problema para o Goiás jogar na Serrinha. Acho que o Goiás financeiramente, estruturalmente e também até moralmente, né, vamos dizer assim, por ter o controle do estádio, o Goiás ganha mais jogando na Serrinha que jogando no estádio Serra Dourada. O governo estadual promete um investimento de 9 milhões no estádio Serra Dourada para o ano que vem. Serra Dourada que tem 2 anos que não recebe um jogo. Essas verbas estaduais, elas sempre dependem muito da boa vontade política, né? Que em alguns momentos acontece, em outros não. Mas normalmente a gente só pode cravar que acontece depois de sacramentado, porque a qualquer momento pode mudar. Surge uma outra prioridade, surge um pedido político e esse dinheiro ele é uma folha de bananeira. Em um momento ele está pendendo para um lugar, em outro momento ele pode pender para outro. Então eu escolheria jogar na Serrinha. Mas e você, torcedor alviverde, onde prefere ver o Goiás mandando os seus jogos em 2022 no Campeonato Brasileiro? Fique à vontade aí para responder, apresente seus argumentos. Vamos debater mais este tema sobre o futebol goiano. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência. Se não é inscrito no canal, aí se inscreva para a gente fortalecer este espaço dedicado ao futebol goiano. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.